garoto órfão teve uma vida miserável do nada. Ele se tornou um candidato a Deus com poderes esmagadores no dia de sua formatura do ensino médio. Maria está de pé em cima de um arranha-céus com um coração pesado. Ele diz que queria ser feliz, mas a escuridão dentro dele tirou toda a luz. De repente, ele decide que sente falta do chão e decide abraçá-lo, mas é pego por um anjo. Ela se apresenta como Nas e explica que sua missão é fazer ele feliz, mas Maria já perdeu toda a esperança. Esmagado sob o peso de seus pais e irmãos mais novos mortos em um acidente de carro e no abuso, ele sofreu com sua tia, e um clibase lhe deu um vislumbre de esperança, mas Maria ainda estava insegura se ele poderia realmente encontrar a felicidade novamente. Nas então lhe disse para escolher uma das duas asas de anjo onde ele pudesse finalmente tornar-se livre ou setas de anjo que pudessem ser usadas para fazer qualquer um. Ele quer se apaixonar por ele, mas estava determinado a ter Bluff para sua surpresa. Nas concordou imediatamente em jogar anéis mágicos nos braços e pescoço de Maria. Estes anéis especiais eram invisíveis para a maioria dos humanos e somente aqueles que foram abençoados por outro anjo podem vê-los. Maria teve a oportunidade de praticar suas habilidades de voo e achou que era uma experiência incrivelmente agradável, de modo que ele foi levado às lágrimas de alegria. Mas então o anjo sugeriu algo que o surpreendeu usando as asas e flechas para escapar de situações perigosas e manipular as pessoas em seu benefício, onde eu não podia acreditar pensando que o anjo era mais como um demônio do que um anjo. O anjo discordou afirmando que os verdadeiros demônios estavam dentro do coração dos humanos, o mesmo tipo de demônios que recitavam na tia e no tio de Maria. A descrença de Maria desaparece quando o anjo revela a verdade negra que sua tia e seu tio são os que planejam assassinar. Seus pais e irmão tinham conspirado para que parecesse um acidente para evitar ser acusado. O mundo de Maria é embalado, mas Nas sugere. Ele usou as flechas para confrontar sua tia e seu tio. Maria rapidamente chega à sua casa e foi firme na determinação de atirar com as setas vermelhas em sua tia de repente. Apaixona-se loucamente por ele e responde com veracidade a todas as suas perguntas. Ela finalmente admite que ela e seu marido mataram a família dos olhos porque eles eram ricos. Logo depois o tio de Maria chega em A. A briga entre marido e mulher acontece quando os dois lutam. Maria está sobrecarregada com lembranças poderosas da morte de sua família. Maria cai no chão e declara que sua tia e seu tio deveriam ter sido os que deveriam ter enfrentado a morte deles. Maria diz que estas palavras a tia de Maria é vencida pela dor e perfura seu pescoço em um ato de expiação. Maria sentou-se em uma poça de sangue, sua mente vagando de volta às lembranças de sua infância. Ele se lembra do dia em que orgulhosamente mostrou seu desenho familiar para sua mãe. Ela sorriu para ele com tanta ternura, sussurrando que todos têm o direito de buscar sua própria felicidade e que Maria deveria ir procurar seus dois. 3 dias depois, Maria se vê em um quarto de hotel e se preocupa que Maria não tenha usado suas asas ou flechas desde que atirou em um gerente de hotel para conseguir um quarto de graça. Ela diz isso. O tio de Maria acha que sua tia tirou a própria vida por pesar e Maria deveria lidar com ele também, mas Maria quer apenas encontrar a felicidade comum. Ele não se contentará com nada que envolva roubar ou manipular alguém. Maria ficou surpresa quando Nash lhe disse que ele poderia matar por dinheiro e que não queria ver sangue e não tinha certeza se ele poderia fazer isso. Mas Nash tinha algo especial para mostrar a ele. A flecha branca, que esta flecha mágica podia apagar o alvo sem nenhum derramamento de sangue. Nas então revelou a Maria que ele era um candidato a Deus. Aparentemente Deus estava ficando mais fraco, então ele juntou 13 anjos para uma missão especial. Ele disse que tinha dado o melhor de si para tornar o mundo melhor para os humanos, mas que era hora de ele entregar seu trono. Os anjos foram convidados a escolher um humano para guiar através de uma batalha épica royale para decidir quem se tornaria o novo Deus que Maria estava ponderando. A existência de candidatos a Deus e não tinha certeza se ele queria se tornar um. Nas explicou que tornar-se candidato a Deus lhe daria livre acesso às asas e flechas e levaria a uma maior felicidade. Onde eu pensei e decidi que ele não tinha nenhuma intenção de se tornar um Deus, mas então ele concordou em usar seus poderes como candidato a Deus para entregar seu tio à polícia, onde liguei a TV e fiquei chocado ao ver um anjo na tela. Nas imediatamente percebeu que a presença dos anjos deve significar que Tama, o homem que estava sendo entrevistado, era um candidato a Deus. Tama foi questionada sobre seu envolvimento romântico com várias meninas e Maria imediatamente percebeu que elas estavam sendo controladas por ele. Tan é uma flecha vermelha como suas vastas perguntas a Maria se houvesse alguma forma de se defender de uma flecha vermelha. Ela explica que ele pode usar suas asas para se esquivar das flechas, pois ele pode voar mais rápido do que as flechas que ela lhe fala mais sobre elas.
Setas vermelhas. O efeito dura 33 dias e só pode ser usado uma vez por pessoa. Enquanto Maria se afastava da escola no dia seguinte, ele ficou ligeiramente surpreso ao ver a notícia sobre a base da morte de Tanji. Silenciosamente se perguntou se era assassinato. Os dois decidiram fazer uma pausa e aqueles que faziam compras para a escola, mas seus planos mudaram rapidamente quando eles tropeçaram no local de um assalto a um banco. De repente uma figura mecânica desceu do céu. Maria olhou para cima e viu um homem com um terno mecânico, com asas como um anjo, e percebeu que ele devia ser outro candidato a Deus. A figura, que se chamava Metropolitan, começou a voar e a atirar nos policiais com flechas vermelhas, convencendo-os de que era um herói da justiça. Ele então atirou nos criminosos com uma flecha vermelha, exigindo que eles se entregassem, mas seu plano foi interrompido como mais um fogo criminoso para atirar nele. Entretanto, Metropolitan foi rápido demais e atirou de volta com uma flecha branca, matando. Metropolitan é entrevistado e revela que tem dois objetivos: para trazer paz ao mundo e encontrar e eliminar os últimos 11 candidatos a Deus. Maria, assustada com a perspectiva do plano do Metropolitan, exige desesperadamente que Nas remova suas flechas e asas para que ele não seja mais um candidato a Deus, mas Nas rejeita, revelando que removê-lo irá matá-lo. Nas explica que os anjos têm um sistema de classificação especial para os humanos. Com os anjos com classificação especial recebem flechas vermelhas e brancas, assim como as asas. Os anjos de alta patente receberão flechas e asas vermelhas, e os anjos de baixa patente só terão flechas ou asas vermelhas, mas as patentes podem mudar, pois os anjos podem ser promovidos ou rebaixados a qualquer momento. Maria estava se sentindo um pouco ansiosa no dia. Ele estava procurando Maria. Chegou em sua escola e foi surpreendido pelo que viu um anjo pairando sobre o pátio, respirando fundo. Ele tentou se misturar com os outros alunos, mas foi surpreendido de repente quando o anjo se moveu bem na sua frente e olhou nos seus olhos. O anjo sabia que a reação de Maria significava que ele era um candidato potencial a Deus. Informou Maria que seu candidato estava frequentando a mesma escola e estava bem atrás dele. Maria se virou para ver seu amigo de infância em Crush, Saki, de pé atrás dele. Antes mesmo que Maria pudesse reagir, Saki disparou uma flecha vermelha diretamente contra ele. Ele pensou que a flecha não podia afetá-lo porque ele já amava Saki, mas a flecha do amor sobrepujou seus sentimentos e o fez confessar seu amor por ela. Saki então pediu a Maria para voar até sua casa com suas asas e esperar por ela enquanto ela assistia à cerimônia de abertura de suas escolas secundárias. Maria esperou pacientemente pelo retorno de Saki, e quando ela finalmente revelou seu anjo de baixa patente, ficou chocada ao descobrir que Saki tinha um anjo de patente especial rebelde na época. Pensa em usar os poderes de Maria para proteger Saki, que só tem uma flecha vermelha. Saki recebe uma notificação em seu telefone mencionando Troplum e está fazendo um endereço na TV novamente. Revol tentou manipular Maria para atacar o Troplum e sugerindo que ele poderia ser um perigo para Saki, mas Nas interveio e parou a Revol então tentou descobrir uma maneira de manipular Nas. Mas Nas estava um passo à frente e revelou que se Maria conseguisse matar o Metropolitan Saki e Maria decidiriam se unir e começariam a viver juntos em outro lugar. Metropolise parou uma perseguição policial com sua flecha vermelha e forçou o criminoso a se virar e, ao voltar para casa, ele ficou furioso porque nenhum dos outros candidatos deuses havia sequer tentado desafiá-lo. Seu anjo lhe disse que os outros candidatos tinham medo de serem mortos pelo Metropolitano e lhe deu o plano para atraí-los. 33 dias após terem sido baleados pela flecha de Saki, Maria ficou finalmente livre de seus efeitos. Os rebeldes notaram isso. Maria ainda tinha sentimentos por ela. Maria estava grata por ele ter tido a chance de dizer a Saki como se sentia aliviada por poder passar tempo com ela, e juntos decidiram pôr um fim ao Metropolitan e encontrar a felicidade. Mas logo depois começaram a aparecer notificações sobre o Metropolis. Maria e Saki junto com seus anjos estavam assistindo às transmissões de TV quando de repente o Metropolita anunciou que queria convidar os 11 candidatos deuses restantes para discutir uma verdade com ele. Ele disse que eles poderiam se esconder entre a multidão de espectadores se eles quisessem permanecer anônimos. 2 dias depois, chegaram ao estádio e estavam prontos para se encontrar com o Metropolitan, onde eu olhei para o céu e vi 3 anjos pairando sobre o estádio. Saki o advertiu para não olhar fixamente, mas Maria assegurou-lhe que ele estava apenas observando o helicóptero circulando pelo espaço e não os anjos, em que o Metropolitan apareceu de repente. No meio do estádio, 2 figuras misteriosas vestidas como super-heróis com asas e flechas vermelhas, inesperadamente borrifadas do azul da multidão, tentaram atirar no Metropolitan com sua flecha vermelha, mas nada aconteceu. O azul pegou o microfone e exigiu que o verdadeiro Metropolitan se mostrasse, todo mundo prendendo a respiração, perguntando-se o que aconteceria a seguir. De repente, o Metropolitano aparece nos estádios Jumbatron. Ele confessa que a figura no estádio é falsa e foi atingido com sua flecha vermelha. Os 2 querem ser heróis, decidem levar o engodo com eles para que possam interrogá-lo, mas param com a aparência surpresa do gel.
Um jovem candidato a Deus, a jovem suplicou a eles para levá-la embora antes que pudessem mover Metropolitan e de repente apareceu atrás dela e a matou com sua flecha vermelha. Num piscar de olhos ele tinha desaparecido com ela. O grupo ficou chocado ao verem Metropolitan aparecer no Jumbatron com a jovem. Ele não estava feliz, ele os avisou que tinham que sair ou então ele os mataria. Todos azuis e amarelos estavam desesperados. O azul voltou-se para a plateia e perguntou se algum outro candidato a Deus se juntaria a eles. De repente duas figuras misteriosas surgiram da multidão e se ofereceram para ir com eles. Juro que esses caras querem ser guarda florestal. Azuis apontados e atiraram sua flecha perfurando os dois recém-chegados. Amarelos ficaram de vigia e os quatro voltaram ao centro do estádio. A multidão arfou e chocou com uma metrópole mais séria e reapareceu no Jumbatron declarando que ele não era o verdadeiro metropolitano. De repente o metropolitano no meio do estádio começou a atirar flechas. Ele usou uma flecha branca para matar o azul e uma vermelha para atirar na metrópole amarela e trocar de lugar com seu chamariz, enquanto o amarelo e o azul estavam ocupados atirando no rosa e no verde, a quem ele havia pago para seguir com seu plano horrorizado. Maria e Saki assistiram o Metropolitan jogar e desdobrar o amarelo, declararam sua lealdade à metrópole e convidaram a criança a voltar ao estádio, afundando o início da segunda etapa de seu plano de metrópole e revelaram um par de algemas e mandaram o amarelo prendê-las ao redor de seus pulsos e se acorrentar para relaxar. Com as duas presas à metrópole ferroviária e disparando a flecha branca e amarela foi feito por estar escondida na multidão. Maria estava cheia de ansiedade e se deparou com uma decisão difícil. Caso ele tomasse a pontaria com sua flecha vermelha e atacasse o Metropolitan ou simplesmente esperasse e visse de repente uma misteriosa figura encapuçada. Tira foto de Maria Saki de pé para juntos. Foi então que o anjo de Shio implorou ao Metropolitan para parar, mas aos anjos em maio deste ano. A metropolitana recusou e ordenou que ela pedisse ajuda. James sem hesitar obedeceu e com Shio gritou para que outros candidatos a deuses viessem em seu auxílio. Maria tentou intervir, mas foi rapidamente parada por Nice, que pairava sobre a massa metropolitana. Deixou claro que depois de matar tantas pessoas, ele não podia usar Shio para encontrar outros candidatos sem um momento de hesitação. Metropolitan usou a flecha branca para matá-la, lembrando a cada um de sua missão de eliminar todos os candidatos da competição para se tornar Deus, mas Nice diz que ela e seu parceiro não se importam em se tornar Deus. Tudo que ela quer é que seu parceiro finalmente se torne feliz. Ela deu um aviso ao Metropolitan: se ele se atravessasse no caminho da felicidade de seu parceiro, ela o convenceria a acabar com sua vida antes de partir. Ela deu a Maria Saki uma dica sutil para ir com o resto da multidão. Ela e anjos amarelos desceram do céu recolhendo os corpos de seus parceiros caídos. Metropolis foi então dotada com suas asas e flechas e com um poderoso salto ele voou para longe do estádio. Maria Saki conseguiu voltar para casa. Mas Maria ainda estava se sentindo triste. Ele perguntou a Saki se ela odiava Metropolis e ela respondeu que ela não podia perdoá-lo por ter matado Shio. Esta realização estimulou Maria a concluir que eles deveriam levar Metropolis e descer, mas ele estava hesitante sobre esta decisão. Ele pensou em uma memória de infância com sua família onde seu pai havia discutido o verdadeiro significado da felicidade. Saki teve uma ideia para formalizar com outros candidatos a Deus para ganhar controle e poder sobre Metrópolis. De repente, um homem que alegava ser um candidato a Deus surgiu da sacada pedindo que atirassem nele com uma flecha vermelha. O homem lhes disse que atirassem nele com uma flecha para provar que ele não estava sendo controlado por Metrópolis. Revelou-se instruindo Saki a atirar nele, mas Nice a impediu de dizer que o homem não estava mentindo. O grupo deu as boas-vindas ao homem no estádio. O grupo deu as boas-vindas ao homem na sala em que ele confessou que estava em estado terminal, sem esperança de recuperação. Ele tinha recebido 3 meses de vida e um anjo apareceu e ele se tornou um novo candidato a Deus e se apresentou a Maria Saki com a missão de impedir que o Metropolitan se tornasse Deus. Ele tinha usado todas as suas setas vermelhas para controlar 14 detetives e psicólogos e através destes detetives ele descobriu que Maria Saki podiam ver os anjos e flechas. Por isso Makato decidiu aliar-se a eles. Makato perguntou a Maria Saki se eles queriam se tornar de Deus, mas eles recusaram. Mas então Makato relatou ter encontrado outro candidato a Deus e lhes mostrou uma foto de um jovem menino que ele propôs que se unissem e trabalhassem juntos para encontrar o menino. Makato, com a ajuda de Nice, começou a desenhar um mapa detalhado de todos os 13 anjos, suas habilidades misteriosas e os candidatos a Deus escolhidos por eles. Metropolis e depois outros 5 candidatos a Deus permanecem desconhecidos. De repente o alerta noticioso sobre a garota da televisão e o fugitivo condenado à prisão por uma série de assassinatos horripilantes há 2 anos estava solto enquanto Makato via a declaração criminosa da garota a que ele sabia que Metropolitan a controlava.